que cada espécie tem aí um peso de abate quando a gente olha para desejo de consumo, né? Ou qual o peso de abate comercialmente falando para nativos e comercialmente falando para tilápias? Tilápia 800 gramas ou 1 quilo, né? Esse mercado está começando a mudar um pouquinho. E quando a gente fala de nativos, a maioria deles é 1,8 kg, 2 quilos, com exceção de quando você vai comercializar esse peixe, esses nativos, lá para o norte do país, que aí é uma característica do consumidor que prefere um peixe maior, e aí a gente tem, né, ciclo de produção de 7 meses, ciclo de produção de 9 meses, ciclo de produção de 12 meses, de acordo com de acordo com a característica e espécie e peso de abate de cada um dos peixes de produção, ok? Então, e aí quando você sabe qual é esse período, qual é esse ciclo de produção, para a tua realidade aí, aqui na minha região é quente e eu produzo tilápia, é quente o ano inteiro e eu produzo tilápia. Então, a Soraya já me deu a dica. Minha média de produção, minha média de ciclo de produção é 6 a 7 meses. Mas eu vou produzir minha tilápia para bater com 1 quilo. Ok, 8 meses no máximo estourando. Então, se você está vendo que o teu ciclo de produção está mais do que 8 meses, tem coisa errada sendo feita na tua piscicultura. O que está errado? Você errou na densidade de peixe? A ração que você está usando não dá uma conversão alimentar, e por não dar uma conversão alimentar legal, o ciclo de produção fica mais lento, né? Que é fato isso, né? O peixe está ganhando menos quilos por dia, menos gramas por dia, logo ele vai demorar mais tempo para chegar no peso de abate. A conta é simples, tá? Então, ou outra coisa, você está com uma qualidade de água muito ruim ao longo de todo o ciclo de produção. Por isso, o peixe não corresponde ao manejo de alimentação que você está fornecendo para ele. Então, quando você sabe qual é esse seu norte de ciclo de produção, você consegue enxergar para dentro do teu viveiro e falar, tá tudo ok? Ou, opa, estado de alerta, eu estou errando em algum processo, e aí olha para dentro e o que é que você está errando. Tá? É para isso que serve o ciclo de produção, você conhecer, você saber o ciclo de produção, tá? Essa referência do ciclo de produção. Olha um exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Então, tem o seu Oswaldo, lá de Santa Catarina. Então, ele produz tilápia e ele fez o alojamento dos alevinos de tilápia dele justamente antes do inverno. Justamente antes do inverno. E aí, Soraya, meu peixe não cresce, Soraya, meu peixe não cresce, Soraya, meu peixe não cresce, já tô com esse peixe há, não sei, 6 meses, e o meu peixe tá com 200, 300 gramas. A gente vai, conversa, entende a fundo o negócio, o que tinha acontecido? Ele colocou o peixe dele justamente em maio, né? Região de Santa Catarina é uma região que faz muito frio, tem inverno rigoroso. Maio, finzinho de maio, início de junho, o inverno já entra lá, já judiando. O peixe estava pequenininho, o peixe não vai responder. Soraya, mas por que a temperatura tem a ver com o desenvolvimento do peixe? Os peixes que são de clima tropical, tilápia, os nativos, de maneira geral, todos eles, são peixes que têm zona de conforto térmica com temperaturas de água dentro de 26 a 30 graus. De 26 a 30 graus. Zona de conforto térmica aí para essas espécies. Isso significa... E tem outra característica, né? Os peixes, eles são... A temperatura corporal do peixe varia de acordo com a temperatura da água. Não é igual o ser humano, que o ser humano transpira para tentar baixar a temperatura do corpo, ou se aquece, se encolhe, ou a gente se movimenta para aumentar a temperatura corporal quando a gente está com frio. É diferente, a gente consegue esse ajuste da temperatura corporal, por mais frio que esteja, mais quente que esteja. Os peixes não. A temperatura do corpo do peixe
vai variando de acordo com a temperatura da água. Isso faz com que ele seja muito eficiente do ponto de vista nutricional, então ele come, ele não precisa gastar energia para manter a temperatura corporal dele, por isso que o peixe é muito eficiente em fazer aproveitamento de nutrientes. Mas, por outro lado, isso influencia no funcionamento metabólico do peixe. Quanto mais quente, e esse mais quente é até o nosso limite aí de 30, 31 graus, né? Então, quanto mais quente, até 31 graus a água estiver, mais acelerado é o metabolismo do peixe. Mais rápido ele consegue fazer digestão, mais rápido ele consegue absorver os nutrientes, mais rápido ele consegue formar fibras musculares do corpo dele. Por outro lado, quanto mais baixa for a temperatura da água, mais baixa é a temperatura do corpo do peixe, e com isso o metabolismo dele fica lento, fica desacelerado, pensando em poupar energia para sobrevivência. Então, o que o peixe faz? Qual que é a primeira coisa que o peixe faz quando as temperaturas começam a cair? Parar de consumir alimento. Por quê? Porque se ele consome alimento, ele precisa gastar energia para fazer a digestão do alimento que foi ingerido. Então, ele não come para não precisar gastar energia pensando em economizar energia. Então, o peixe fica paradinho, não se mexe, poupando energia corporal, porque o metabolismo dele está lento. Isso acontece completamente diferente com espécies de peixes que são de clima temperado, salmão, truta, tá? Agora, peixes de clima tropical têm metabolismo acelerado em altas temperaturas. Então, toda vez que eu tenho um inverno, um período de frio, de estiagem fria, dentro do ciclo de produção, eu vou ter queda de consumo, eu vou ter lentidão de desenvolvimento desse peixe, eu vou ter lentidão de consumo por parte dos peixes. Tá? Isso impacta. Foi o que aconteceu no caso do seu Oswaldo. Ele alojou o peixe antes do inverno, o peixe ficou exatamente no período mais crítico, quando ele era ali um bebezinho, né? Um alevino, um filhotinho. Ele precisava consumir nutrientes, ele precisava, né, estar com o metabolismo dele acelerado para conseguir ter um desenvolvimento bom, né? E isso não aconteceu porque a temperatura estava baixa, logo o metabolismo estava lento, desacelerado, paradinho, tá? Então, ele teve um ciclo de produção muito longo.